Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zinco. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou-se a primeira vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprida será o teu caminho. E levantou-se e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Toma o seu assento. Maravilha, Deus, glória. Irmãos, essa passagem, que é uma passagem muito conhecida no meio cristão, muito conhecida por nossas pregações de semana, de domingo, fala sobre Elias. Elias, que em hebraico é Eliab, que é um nome composto de dois. Eli, que é a abreviação do nome de Deus, ou seja, o meu Deus é o Senhor, foi um dos profetas mais famosos de toda a Bíblia, abaixo de Moisés. Quando nós falamos de Elias, nós não estamos falando apenas de um homem qualquer. Estamos falando de um homem que tinha um grande grau de intimidade e espiritualidade com Deus. Sendo o único profeta que não provou da morte, mas ainda vivo, ele foi arrebatado, ele revelou até os céus na presença de Deus. Foi um profeta que tinha um modo de profetizar muito peculiar, porque na maioria das vezes ele profetizava segundo a sua própria palavra. Era um profeta conhecido também por grandes desafios que ele fazia diante dos homens para Deus, dizendo: se eu sou o homem de Deus, está acontecendo isso. Eu sou Glória a Deus, aleluia. E Elias, ele era profeta do reino do norte, e ele profetizou nos dias do rei Acabe. Acabe foi um rei que se casou com uma princesa e também sacerdotisa de Baal, chamada de Jezabel. E quando nós falamos de Baal, não estamos falando apenas de uma estátua ou de um ídolo, mas sim de todo um sistema espiritual, político e social que se opunha fortemente ao Deus de Israel. Baal era adorado porque, de acordo com os seus servos, era Baal que mandava as chuvas e as tempestades, e somente assim era possível as colheitas e também a sobrevivência do povo. O seu culto era recheado de moralidade, prostituição sagrada, rituais escandalosos e, em casos extremos, até mesmo sacrifício de crianças. E Jezabel, que era essa princesa e também rainha, ela era sacerdotisa exatamente dessa divindade. E um dos principais propósitos de Jezabel dentro de Israel era tornar a adoração a Baal uma adoração nacional. E diz a Bíblia Sagrada que Elias, então, ele vai aparecer de repente no cenário bíblico e ele vai pregar um dos seus sermões mais famosos, e ele vai dizer que não ia nem chover e nem descer orvalho em Israel, senão segundo a sua palavra. E assim foi. Durante muitos anos não choveu e nem desceu orvalho em Israel. Passados-se 3 anos e meio sem chuvas, o caos estava instalado dentro de Israel. 1 Reis, capítulo 18, verso 2, diz que a fome era extrema em Samaria. Ora, essa fome não era um mal social, mas um mal pragmático. Não é que as pessoas tinham vontade de comer, mas era que as pessoas não tinham o que comer. Quando nós olhamos para 1 Reis, capítulo 18, verso 5, está escrito que Acabe ele vai montar uma comitiva e vai sair em busca de Elias em todos os reinos. Em todos os lugares ele procura Elias. Só que ele não sabia que
Deus havia escondido Elias. E ninguém pode encontrar aquilo que Deus decidiu esconder. E a Bíblia diz que no capítulo 18, verso 4, a raiva de Jezabel por Elias era tanta que diz o texto que ela destruiu os profetas. A palavra hebraica para destruir é caráter, que é extirpar, arrancar. Ela acabou com todos os profetas do Senhor, mas não todos, porque Deus, diz o texto, havia escondido 100 profetas dentro de 2 cavernas, sustentado por Obadias, e 6.900 foram escondidos e sustentados por ele mesmo. Até que Elias então reaparece no cenário, em cima do Monte Carmelo, e prega a sua mensagem mais famosa. Elias vai dizer: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, adora a Deus. Se Baal é Deus, adora Baal. E depois de um desafio, um sacrifício e uma oração, Deus vai responder a Elias com labaredas de fogo que desciam do céu, consumiu a oferta, derreteu as pedras, lambeu a água, e os profetas de Baal, quando olham aquela cena, se ajoelham e se convertem e começam a exclamar em uma só voz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Elias então, ele vai matar todos os profetas de Baal à espada e se volta para a oração. Chegamos no capítulo 19, quando o rei Acabe volta para casa e ele conta a Jezabel tudo o que Elias fez. Acabe chega em casa e vai proclamar: olha, Elias, que a gente procura há 3 anos e meio, encontramos, ele está vivo. Jezabel pode ter perguntado, penso eu, aqui como é que ele está vivo? E a questão não é ele está vivo, mas sim como ele sobreviveu. Porque diz a Bíblia que no capítulo 17, no verso 2, depois que ele profetiza, ele se esconde em Querite, e ele bebe no ribeiro e é alimentado com pão, com carne trago pelos corvos. No capítulo 17, verso 8, diz a Bíblia que o ribeiro se seca e ele então é sustentado por uma mulher viúva que não tinha nada, só um pouco de azeite, um pouco de farinha, e durante anos eles comem e bebem do mesmo azeite e da mesma farinha. E depois Elias então reaparece e ele conta a história do Carmelo e a expectativa de Jezabel se Baal haveria ganho ou não aquela peleja. E então Elias diz, o Acabe diz que Elias perdeu, que Jezabel perdeu a peleja, e ela pede para consultar os seus profetas. E Elias vai dizer: você não tem mais profeta, todos foram mortos diante de Elias no Carmelo. É aí então que ela escreve uma carta e envia para Elias dizendo: olha, os deuses me façam outro tanto, se amanhã a essas horas a sua cabeça não estiver como a dos meus profetas. E diz a Bíblia então que Elias, ele se levanta e para escapar com vida, Elias ele pega o seu moço e foge. E diz a Bíblia que ele vai com o seu moço até Berseba. A palavra Berseba, que é poço do juramento, ou poço do 7, ele deixa o seu moço lá e vai para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele pede a morte. Agora a pergunta é: por que Elias escondeu o seu moço naquela cidade? Por que Elias esconde o seu moço em Berseba? Nós olhamos que aquela cidade de Berseba, ela era uma cidade de refúgio, uma cidade de refúgio contra o vingador de sangue. Ou seja, Elias queria morrer, Elias queria parar, mas Elias não queria que o seu moço viesse a morrer. Ele queria deixar o seu servo a salvo da morte. E então ele deixa o seu servo em Berseba, porque o vingador de sangue não poderia o pegar, porque Elias sabia que o seu servo, ele representava a continuidade do seu ministério. Era o seu servo quem ouvia as palavras do oculto e do secreto de Elias.
Era o servo de Elias que iria suceder Elias quando esse partisse. E então ele se esconde lá, porque o servo de Elias representava a continuidade do seu ministério. E eu digo, existem poucas coisas eternas nesse mundo, mas uma delas é chamada de ministério. Porque quando este mundo passar, mesmo quando esse corpo se desfizer, pode até ser que os homens se esqueçam do nosso nome, mas o nosso ministério será lembrado eternamente. Aleluia. Por causa de uma coroa chamada galardão. Todo ministério é eterno e transcendental. Sim, antes que vocês existissem, o seu ministério já existia. Não foi isso que Deus falou para Jeremias no capítulo 1, no verso 5? Ele diz: Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, te santifiquei e as nações te dei por profeta. O moço de Elias representava a continuidade do seu ministério. Ele foi o seu aprendiz a vida inteira e preparado a vida inteira para substituir Elias. Portanto, Elias, sabendo que aquele jovem era detentor de todo o seu conhecimento, ele esconde aquele jovem para não ser morto por Jezabel. Porque Elias, na verdade, queria parar, mas não queria que o seu ministério parasse. E o que faz homens grandes não é o tamanho da obra que ele realizou, não é a quantidade de membros que ele deixou, não é a quantidade de livros que ele escreveu, mas sim se a obra que ele iniciou continua com a sua partida. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Mateus capítulo 3, no verso 1, João Batista aparece pregando na Galileia uma mensagem repetitiva todos os dias: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Todo mundo que você ia, não importava o tema, João Batista encaixava essa frase: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 4, verso 12 e 17, diz a Bíblia que João Batista agora está impedido de pregar. Por quê? Porque ele está preso, encerrado no cárcere por Herodes. Mas diz a Bíblia, no verso 12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, o mesmo lugar que João Batista pregava. E quando ele chega em Galileia, diz o texto que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O pregador era diferente, mas a mensagem era a mesma em essência, a mesma em palavra, porque pode ser um dia que nós pregadores ou alguém se ausente e ninguém nem mais se lembre do seu rosto, mas eles nunca se esquecerão das suas palavras. As suas palavras não serão esquecidas, porque quando olhamos para Cristo vemos que o ministério terreno de Cristo se findou com a sua morte, mas ele é perpetuado há mais de 2000 anos pela boca da igreja. A obra de Cristo não se encerrou na cruz, ela continua até hoje. Aleluia! Olhando no dia a dia, observamos alguns pastores que se vangloriam. Quando eu estava na igreja, a igreja era cheia, foi só eu sair, a igreja acabou. Nós vemos pessoas se vangloriando, dizendo: quando eu era líder do conjunto, era uma bênção, foi eu sair, acabou. Nós vemos pessoas dizendo: quando eu estava na frente do trabalho, tudo estava certo, foi eu sair, acabou. Ora, se a obra que você iniciou se acabou com a sua saída, significa que um fracasso espiritual, que o seu fruto não permaneceu, que o seu ministério não prosseguiu. Já olhaste nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João? São as últimas palavras de Jesus antes da morte. E a maior preocupação de Jesus não era com os escravos que iriam perfurar as suas mãos. A maior preocupação de Jesus não era com o chicote com o qual ele seria dilacerado. A maior preocupação de Jesus era se os discípulos continuariam ou não aquilo pelo qual ele estava a dar a sua vida na cruz. Por isso que em João 15:16 ele diz: olha, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós e
deu certo. Significa que morreu por você. Olha, Jesus não chamou discípulos por uma questão de status. Jesus não chamou discípulos por uma questão de fama. Jesus não chamou os discípulos por uma questão de nome. Jesus os chamou para que a sua mensagem não fosse esquecida, mas perpetuada pelo ministério da Santa Igreja. Por esse motivo, a tarefa mais difícil depois de se realizar o ministério é escolher o sucessor. É uma das tarefas mais difíceis. A falta de um sucessor traz prejuízos incalculáveis. Moisés demorou 40 anos para preparar Josué. Josué não preparou ninguém. Por isso a geração que veio depois de Josué, que está no livro dos Juízes, no capítulo 1, verso 11, diz que se levantou outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Como Josué não preparou ninguém para o suceder, a geração que veio depois dele era uma geração fracassada espiritualmente, porque não tinha sucessor. 1 Reis, capítulo 19, no verso 4, nós vemos que Elias, ele se foi ao deserto. E Elias nos ensina sobre 2 tipos de deserto: aquele que Deus nos obriga a entrar, aquele que nós entramos por conta própria. E chegando no deserto, ele se deita debaixo do pé de zinho, e sem querer desmerecer o hino pentecostal que disse que aquele pé de zinho era uma providência de Deus, totalmente errado, porque o zimbro é uma árvore típica do deserto, ela só nasce no deserto. Elias então vai se assentar debaixo dessa árvore e vai fazer uma oração que é difícil fazê-la no dia normal. Normalmente, somente em dias de aflições, nós conseguimos orar e conversar com a alma. Normalmente é boca, coração. Agora com a alma, Elias então fala com a sua alma a Deus e pede dentro da sua alma, no seu ânimo, a morte. E diz a Bíblia que ele adormece. E quando ele dorme, Deus envia um anjo do céu com um pão em cima de brasas, porque o pão era assado. Uma botija de barro cheia de água. Não sei se você já tomou água de um recipiente que está no barro. É uma água gelada, uma água fresca, fria. Arma uma mesa à cabeceira, ou seja, atrás de Elias. O anjo dá a volta, cutuca na costela de Elias, e a costela também é algo bem interessante, porque vai se remeter a Adão. Deus cutuca a costela, o anjo cutuca a costela e diz: levanta-te, come e bebe, porque muito comprido vai ser o seu caminho. Elias levanta, come um pão quente, bebe uma água fria, naquele calor do deserto, deita-se para o lado e volta a dormir. Aqui eu vejo o quanto Elias estava desanimado, eu vejo o quanto Elias estava fraco, porque se sou eu que faço uma oração dessa dizendo que quero parar, e acordo sendo despertado por um anjo me cutucando, com um pano em cima de brasa, com água fria no meio do deserto, eu ia levantar todo mundo e sair correndo, eu ia contar esse testemunho na internet, eu ia escrever um livro sobre isso, eu ia falar nas igrejas, ia ser a maior experiência espiritual da minha vida. Mas Elias olha o anjo, ouve o anjo, come o pão, bebe a água, vira para o lado e volta a dormir. A Bíblia vai dizer então no verso 7 que o anjo do Senhor agora aparece para Elias. O anjo do Senhor é uma teofania. O que é teofania? É quando Deus se esconde em um objeto ou em um ser para poder se revelar. Porque Deus é um Deus tão grande que para se mostrar ele tem que se esconder. É por isso que ele vinha no meio da nuvem, no meio da sarça, no meio da coluna de fogo. É por isso que ele vinha assim. E então o anjo tocou na costela de Elias, o anjo do Senhor tocou na costela de Elias. E ele vai dizer: levanta, come o pão, bebe a água, porque muito comprido vai ser teu caminho. Deus envia o anjo na primeira vez, Elias come e volta a dormir. Como na primeira vez não deu certo, Deus em pessoa desce no deserto de Elias agora, levando pão, levando água. E eu gosto muito da tradução da Bíblia de Jerusalém, porque nesse verso lá está traduzido da seguinte forma:
levanta-se, coma, pois o caminho é superior às suas forças. Ou seja, o caminho é mais importante do que a vontade que você tem que parar. O caminho é mais importante do que as suas fraquezas. E quando olhamos no capítulo 19, no verso 8, onde diz que Elias come o pão e bebe a água, e o texto vai dizer, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, que é o Monte Sinai, e ele sobe até a montanha de Deus. Nenhum atleta, por mais bem preparado que esteja, conseguiria fazer essa façanha. Nenhum ser mortal conseguiria repetir o feito de Elias. Qual? Caminhar 40 dias e 40 noites sem parar. E os nossos sábios dizem que ele caminha 40 dias e 40 noites sem sentar, sem dormir, sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro. 40 dias e 40 noites, 960 horas sem parar. Mas como é que isso foi possível? Na verdade, se não estivesse na Bíblia isso, ninguém acreditaria que fosse verdade. Como é possível Elias caminhar tantos dias sem parar? É porque o texto diz, com a força daquele pão. Porque o pão que Elias tinha acabado de comer não era um pão qualquer feito na padaria do seu Zé da esquina. O pão que Elias tinha acabado de comer foi um pão preparado no próprio céu. A água que Elias acabara de beber foi uma água traga do próprio céu. E aquele pão e aquela água mexem na estrutura, no interior de Elias, e Elias se sente revigorado, rejuvenescido, fortalecido, renovado, e ele começa a caminhar 40 dias e 40 noites sem parar, não com as suas próprias forças, mas com a força daquela comida que foi enviada do céu. É por isso que muitos olham para a sua vida e podem até pensar, como ela consegue servir a Deus vivendo da maneira que vive? Como ele consegue dar glória a Deus devendo do jeito que está devendo? Como ele consegue chorar no altar e adorar a Deus vivendo na miséria que vive? É porque o segredo de quem caminha em meio às lutas não é caminhar com a sua própria força, porque você é fraco mesmo, mas é caminhar com a força deste pão, é caminhar com a força dessa água. Quem caminha com a força desse pão não para, quem caminha com a força desse pão não desiste, porque essas palavras se transformam em uma fonte de vida, poder e glória que não para a eternidade. Elias está caminhando sem parar no deserto, porque ele tinha um propósito no qual Elias queria falar com Deus pessoalmente, falar com ele face a face, frente a frente. Então ele vai caminhar todo o deserto, e a Bíblia diz que ele já chega no Sinai de noite. Ele chega no Sinai e já está à noite. Então Elias se esconde em uma caverna, diz o texto, para passar ali a noite, e no outro dia falar com Deus. Só que de repente vem um vento forte, vem um terremoto, vem fogo, e quando vem uma brisa suave, Elias sai, escuta uma voz que diz: que fazes aqui, Elias? E então ele envolve o rosto na capa e sai até lá de fora para poder encontrar-se com Deus. E Elias passou 40 dias preparando uma resposta para Deus. E quando Deus pergunta para ele: Elias, que fazes aqui? A Bíblia diz que ele vai se levantar e vai dizer no verso de número 10, ele vai dizer: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para tirar. Só que se você olhar mais à frente, no verso 13, Deus pergunta para Elias de novo: o que você faz aqui, Elias? Aí Elias então vai repetir a mesma resposta no verso 10. A mesma resposta. Por que Deus pergunta duas vezes, Elias, a mesma resposta?
Porque por mais que pareça estranho, quando Elias disse: Senhor, derrubaram os teus altares, sim, Elias, mas eu não te escondi. Senhor, me caluniaram, mas eu não te honrei. Senhor, me abandonaram, mas eu estou contigo. Senhor, o mundo, Elias, o mundo está com sede e você bebeu água. O mundo está com sede e você comeu pão. Por mais que pareça, Elias, você não tem motivos para parar. E no verso 15 ele vai dizer, já estou terminando: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Pelo teu caminho, é o caminho que você escolheu. Elias estava no deserto de Cádiz. Cádiz em hebraico é Cádiz, que é santo, deserto de santo. E ele via Elias para o deserto de Damasco. Qual a diferença? O deserto de Cádiz era um deserto pequeno, tinha água, era perto da cidade. Você entrava e saía com facilidade. O deserto de Damasco é um deserto árido, gigantesco, árido, sem vegetação. Lendo esse texto, nós vemos que tem dois tipos de deserto. Tem o deserto do santo, um deserto pequeno, transitório, passageiro, tem providência. E tem o deserto de Damasco, que é um deserto grande, extenso, sem providência. Deus mandou Elias para lá. Só que ele disse que antes de Elias parar, ele deveria fazer três coisas. Ungir três pessoas. Ungir três pessoas. E uma dessas pessoas era Eliseu. Ele ungia Eliseu. Senhor, mas eu queria parar agora. Sim, você vai parar, mas antes de parar, desce e unge Eliseu. Você não pode parar agora. Senhor, mas eu queria parar agora, mas você não pode, você tem que ungir Eliseu. Você sabia, pastor Getúlio, que tem muita gente que necessita do seu ministério para ser revelado? Tem muita gente, irmãos, que precisa desse microfone para ser revelado. Tem muita gente que precisa desse púlpito para ser revelado. Existem grandes pregadores, pastores que estão aqui como Eliseu, atrás da 12ª junta de boi, e eles ficarão lá até o dia em que Elias jogar a capa sobre eles. Existem grandes homens de Deus que estão escondidos atrás das juntas de boi, até o dia de serem revelados pelo profeta de Deus que vai lançar a capa sobre eles. É por isso que você não pode parar agora, porque tem pessoas que precisam que você esteja bem de pé para que o ministério deles possam ser revelados. Tem pessoas que estão de trás da 12ª junta de boi orando, esperando a hora e o dia em que você entrará para a porta, fará um convite, dará uma oportunidade. É por isso que você não pode parar. Amém, pregões? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa. Meu Pai, toma a tua igreja, Senhor, passeia pelo teu povo. Senhor, visita a tua igreja. Meu Pai, aquele que está caído, coloca de pé. Aquele que está prostrado, dá força a ele, Senhor. Aquele que não é batizado, batiza. Aquele que está vazio, enche. Aquele que está cheio, transforma, Senhor. Dá força à tua igreja, ao teu povo, Senhor.